Boa tarde a todos, os telespectadores da nossa série. Hoje nós temos Marco Pellegrino. Então, para aqueles que vocês que não sabem, é um ator de TV e cinema. Ele já foi Lucifer em Supernatural, Paul Bennett em Dexter, Jacob em Lost e participou de diversos outros programas de TV e cinema. Ele também é um objetivista e tem diversos programas no Ayn Rand Center UK, no canal do YouTube deles, e nós colocaremos o link ali abaixo, na seção de comentários. Então, obrigado por estar aqui conosco. Bom, vamos começar. Ricardo. Então, olá, Mark. Nós apreciamos a presença de vocês. Então, a primeira pergunta é: como você descobriu o objetivismo? Eu descobri como a maioria das pessoas descobre. Eu fazia parte de uma companhia de teatro e eu conheci um ator naquele local e nós ensaiávamos todos os dias, ele era muito dedicado. E depois nós íamos para um lugar em Los Angeles e lá nós discutíamos teatro e outros temas. Na época eu era um esquerdista, ambientalista, então nossas conversas sempre acabavam na política. Falando do ambientalismo, da religião, e ele sempre ganhava as discussões. Eu não tinha como achar uma forma de derrotá-lo. Então, eu concluí que eu não tinha as palavras. E eu disse, vamos fazer uma troca de livros. Eu vou te dar 5 livros, influentes da minha perspectiva de mundo, e você me dá 5 das suas. E vamos ver o que acontece. E eu estava convencido que esses livros mudariam a forma dele de pensar. E ele me deu só 2, A Nascente e A Revolta de Atos. Eu não me lembro quais livros eu dei em troca, mas enfim. Esses 2 livros mudaram a minha vida. Todo mundo diz isso depois de ler Ayn Rand. Mas a minha jornada foi um pouco mais acidentada. Essas obras ecoaram no meu senso de vida, na minha intuição, na visão como eu achava que o mundo funcionava. Naquela época eu não integrei muito da filosofia. Eu li todos os livros dela e eu achava que que já sabia muito sobre isso. E quando eu comecei o OC, a Rand University, eu vi que não sabia nada. Então, eu conheci o Rand quando tinha 23 anos e demorei mais de 10 anos para integrar a maior parte dos insights. É uma longa jornada. Então, mudando um pouco para a parte mais filosófica do webinário. Então, Rand fala muito de estética, dos ramos da filosofia. E Rand tem um livro sobre isso, The Romantic Manifesto, que reflete sobre o papel da arte na vida do homem. Então, por que o homem precisa de arte? Eu quero dizer que a minha resposta, quero qualificar a minha resposta. Eu não sou um filósofo profissional. Então, vamos dizer, eu sou um soldado de campo, sou um amador. Então, não tenho um conhecimento tão profundo assim. Então, meus conceitos, o que eu acho sobre o que ela disse, nós somos um animal único. Nós temos a capacidade de ver, prever o futuro, e existe um propósito para todos nós. Isso é único na questão dos animais. Então, é uma coisa triste saber que nós vamos morrer. E pode levar a alguém a pensar
Então, vale a pena mesmo me tornar pó e todas as minhas conquistas. Então, é importante para todos os seres humanos ter uma inspiração e aspiração ao longo das suas vidas. É bom buscar valores aqui e agora na Terra. É importante, traz felicidade para a sua vida. E a arte é uma forma pela qual entendemos que valores são bons e atingíveis. E os seres humanos, por serem seres conceituais, é importante a gente poder concretizar esses valores, experimentar, tocar. Então, esses ideais que nós temos devem ser aspiracionais. Nós precisamos vê-los. Isso traduzido talvez como uma forma de arte, um filme. É bom ver que as pessoas progridem e isso tudo traz a reflexão de que a vida é possível e que posso conquistar as coisas. E eu quero ter certeza de que essa viagem vale a pena. Então essa é a minha interpretação. Então, como um ator, quando você está trabalhando num filme, como ter essa estrutura, essa ideia sobre arte, como isso influencia quando você está atuando, trabalhando? Com a literatura complexa agora, os personagens são muito complexos, os vilões têm um pouco de bom, os heróis têm um pouco de mal. Então, eu sempre tento maximizar o heróico dentro do meu personagem, porque a nossa cultura é tão misturada, tão pervertida. Então, muitas vezes o vilão é quem busca valores e propósitos e tem que ser impedido pelo herói de estragar a vida dos outros, né? Então, eu tento sempre encontrar o heróico no meu personagem e aplicar isso para o personagem em que estou trabalhando. Além disso, a cultura vai contra a visão objetivista do mundo. E eu só consigo usar o meu padrão objetivista para recusar trabalhos que não fazem sentido para mim. Por exemplo, sci-fi e drama. Então, eu posso até optar por personagens que iriam filosoficamente contra minhas ideias, quando não são tão importantes. Mas quando é uma peça política e quando então esse personagem precisa se manifestar politicamente de forma bem clara, contrárias à minha filosofia, eu não aceito. Então eu fui chamado para ser protagonista de um filme de um ótimo diretor, e ele é autor de West Wing, muito popular, e eu sabia que o meu personagem diria coisas que estaria dizendo coisas contrárias aos meus ideais filosóficos, e eu não podia aceitar isso. O Lúcifer, por exemplo, não é real, mas um personagem político é real, então eu não quis me associar com isso. Faz sentido. A menos que ele seja o vilão, como o vilão objetivista, como é o Swarthui. Então não tem problema. Então, uma pergunta mais técnica sobre a estética de Rand. Por que Ayn Rand considerava sua obra de ficção como realismo romântico? Por que ela chamava assim? Você consegue explicar? Eu não sei se posso explicar da forma tão clara como ela diria, ou os filósofos da Rand. Então, ela focava num idealismo, como se fosse um idealismo que pode ser tocado. Não é como as pessoas são, mas como elas poderiam ser.
mas esse deve ser é alcançável. E já o naturalismo é mais como as pessoas são, simplesmente. E as situações em que elas se envolvem, você pode encontrá-las nos jornais, nos diários. Não há nada heróico nesse personagem naturalista. Mas o realismo, o romântico realismo, conecta o idealismo ao real, ao possível. Essa é a forma que eu descreveria. É assim que eu descreveria. Fico contente que faz sentido. Qual é a conexão entre arte e moralidade? Valores. A moralidade diz respeito à busca de valores, e a arte é sobre a concretização de valores. Acho que é a forma mais sintética que eu posso trazer. Eu poderia tentar expandir mais. Você poderia elaborar? Sim, eu posso tentar. Nós sabemos, como objetivistas, é um código de valores que nos permite buscar a felicidade. Não se aplica só à sociedade, é secundário isso, mas se aplica a nós mesmos, ao nosso mapa mental, psicológico, intelectual, nos guia a buscar o que é bom. A arte sempre diz respeito à busca de valores. A arte, seja na concretização de uma imagem, de um filme, que mostra a virtude, como a coragem, determinação, ou mesmo beleza física, ideais bonitos, tudo isso se conecta a virtudes de que eu preciso para ter uma vida boa. Os valores que eu preciso perseguir para ter uma vida boa. Então, essa é a intersecção entre arte, valores e moralidade. Faz sentido? É muito comum que o tipo de arte que as pessoas consomem, por exemplo, ouvindo música, eles não levam a sério muito o consumo dessa arte. Como aquele que busca valores, que tem essa ética objetivista, como ele consome arte diferente do resto das pessoas? Por que as pessoas não consomem arte com essa visão de busca de valores? O impacto disso é que as pessoas ingerem valores que não são muito bons, por osmose, incorporam esses valores nas suas vidas, influenciando a vida delas. Uma das razões do aumento do nível do suicídio, o aumento da depressão, problemas de atenção, e as pessoas não fazem essa relação entre a música que escutam e os tipos de emoções que elas sentem com relação ao mundo, por exemplo. Eles não fazem associação entre a arte que consome e os valores que perseguem. Então, isso demanda um conhecimento filosófico que a maioria das escolas não traz. Elas não estão conectadas a isso. E isso é uma infelicidade. Então, elas precisam aprender a levar a vida delas mesmas a sério. É difícil, não é fácil. É por isso que as pessoas veem uma filosofia como objetivismo tão difícil. É por isso que elas optam por soluções, respostas religiosas e místicas alternativas muito mais fáceis. Porque o objetivismo é difícil. Rand tem um ensaio que é chamado o vácuo estético da nossa era, ou a falência moral da nossa era. Então, uma das coisas de que eu me lembro, quando eu era jovem, eram os tipos de filmes que estavam disponíveis, e até hoje, eles normalmente retratam, como você diz, o vilão como aquele que persegue valores, entre aspas. Ele está tentando fazer algo. E o herói é mais reativo, esperando para proteger alguma coisa. Então, é muito comum hoje que os vilões sejam retratados como legais. Não só na ficção,
mas baseados em histórias reais, né? Como o Lobo de Wall Street. Ele é retratado como tendo uma vida maravilhosa, e daí ele vai para a prisão e depois ele sai. E hoje ele continua provavelmente cometendo crimes. Então há vários filmes assim. Como você navega ou orienta alguém a viver nesse mundo da arte onde o vilão é visto como legal e o herói é visto como algo mais chato, pacato? É difícil. Você precisa de uma revolução filosófica para solucionar esse problema. No caso de Lúcifer, por exemplo, muitas pessoas acham que o Lúcifer é muito legal. E quando eu incorporo ele, eu tento retratar ele como individualista e alguém bacana. Lúcifer é interessante nesse sentido, para ser explorado. Não há nenhuma forma de navegar esse oceano do que a filosofia. E Rand tinha uma visão sobre o mal que não é compartilhada pela maioria das pessoas. Muitas pessoas acham que o mal é uma potência, uma força igual ao bem, no mesmo nível, quase a nível dialético. Então, ele não é. Dizer que para as pessoas que o mal é fraco, é parasítico, é fraco e dependente do bem para sobreviver, isso requer uma fortitude moral de parte do bem de fazer o mal desaparecer. O mal não tem poder sem o bem. É uma posição totalmente diferente do que está na cultura atual. Vai levar anos para mudar isso na nossa cultura. Então, como ator, eu navego esse oceano tentando adicionar valores aos personagens que eu incorporo, independentemente da série, enfim. Então, uma pergunta mais filosófica, novamente. Qual você acha que é a conexão entre arte e livre-arbítrio? Tudo numa obra de arte é escolhido. Nada disso, nada é pré-programado. Quero dizer, na boa arte. A versão moderna de muitas coisas, por exemplo, de alguma monstruosidade, arte com lixo, é totalmente inconsciente e não é deliberado. Mas a boa arte é escolhida. Até a boa arte no cinema são as escolhas que você faz, que o diretor faz. Então, muitas pessoas entendem como coisas inesperadas podem acontecer. Parece que muitas vezes o enredo vai se desenrolando automaticamente. E como se o consciente estivesse deixando o subconsciente agir. Então, o segredo é buscar esse livre-arbítrio. Então, quando você fala de arte, você diz que existe arte ruim. Então, você está igualando a arte com a arte boa. Então muita gente joga tinta no Canva e chama de arte. É como um ator que grita e chora de uma forma descontrolada. Não há nada ali, não há deliberação, não há foco, não há vontade. É como uma forma sub-humana de se expressar. É uma forma bem primitiva, né? Impulsiva, vamos dizer assim. Se um pássaro qualquer pode fazer a mesma coisa, então não é arte.
Creio que eles fizeram esse experimento. Fizeram com macacos, jogassem tinta em um Canva e compararam com arte pós-moderna. E os estudantes não conseguiam distinguir o que era uma coisa e outra. Não tem como. Uma pergunta que vem sempre na minha cabeça é: por que é muito comum que as pessoas consideram a arte, a literatura, como uma fuga da realidade? Para complementar a questão, creio que seja uma segunda questão relacionada. Quando, nas últimas décadas, quando você analisa o herói, normalmente o herói é reativo. Ele está tentando sempre combater um mal, mas ele não está fazendo o bem antes disso. Ele só está esperando nas sombras para aparecer e fazer algo bom. Creio que existe uma conexão aí entre... Quando você diz, por exemplo, pensa que as pessoas veem a literatura como uma fuga da realidade, eles consideram que... Eu esqueci da palavra. Vamos seguir com a primeira questão e não sei se eu vou colocar isso nesse contexto. Muitas pessoas têm vidas difíceis e participar de um show que retrata valores heróicos dá um tipo de... alivia a dor que eles estão vivendo. Tocam o possível. Vem aquela coisa heróica que podem existir nelas. Você pode dizer que eles estão fugindo, de certa forma. Não como uma droga, por exemplo, como substituindo a vida, mas como uma forma de aliviar um pouco a pressão da vida. E naquele momento, naquele que estão enfrentando problemas que não conseguem solucionar. E emergir na arte, buscar um alívio de tudo que está acontecendo. Sim, a filosofia que nos ajuda a resolver os problemas, e ela tem sido evitada por milênios. Mas normalmente as pessoas estão desarmadas porque elas não aprenderam na escola como pensar. E a primazia do pensamento nas suas vidas para lidar com essas questões, com esses obstáculos emocionais, ou sejam eles quais forem. Então, a arte pode oferecer isso, esse momento de alívio. Isso é bom, desde que não seja um substituto para a vida, que não estão fazendo isso ao invés de agir na vida real, no mundo real. Então, me parece que essa fuga seria, sim, igual a uma droga, né? Evitar viver no mundo real. Mas você está certo. As pessoas subestimam o bem, o mal, e dão mais poder, sobreestimam o mal. Então elas não deveriam ter medo do mal. Mas essa é uma conversa ética que perpassa a história da filosofia. Só que isso leva tempo para ser integrado. É difícil entender que uma pessoa má é fraca na epistemologia, na ética. Ele depende do homem forte, de você, para viver a vida. Então, o homem comum, por exemplo, é muito mais forte do que o pior vilão. E o vilão só consegue sobreviver roubando coisas dos outros. Essa questão de pensar que o mal é forte
vem da religião. Então, o problema do mal, como o mal pode existir, é como se o mundo estivesse lá fora, como se fosse o Lúcifer do seriado. Então, que você tem que combater como se fosse uma entidade. Então, meu entendimento é que é uma grande má interpretação sobre a causa do mal. E a fonte disso só pode ser combatida por Rand. Mas deixe-me perguntar outra coisa. Continuando a pergunta do Matheus. Eu suponho que você conhece Dungeons and Dragons. Eu nunca joguei, então não é uma pergunta pessoal. Creio que muitas pessoas já jogaram e podem tirar valor, extrair valor disso. Naquele jogo, você está entrando numa outra realidade, uma fantasia, e qual é o impacto disso, de fazer esse tipo de exercício? Como entrar no mundo da arte, por exemplo. Você acha que isso é negativo? Entrar nesse mundo de fantasia? Você vê muito disso nos eventos de sci-fi. Eu frequento não como participante, mas como uma celebridade. E eu vejo muitas pessoas se vestindo, vivendo personagens. E eu adoro que as pessoas imitem personagens heróicos, na medida em que isso ajuda a você viver uma vida melhor. Se você imita um ator que admira, e porque você quer copiar, vamos dizer assim, a forma como ele se fala, e de certa forma te inspira a fazer coisas que você não faria, isso é bom, mas você não pode imitar para sempre. Há um ponto em que a fantasia toma a precedência sobre a realidade. E nesse momento você cruzou o limite do que é saudável para você. Então, se você copiar, vamos dizer, um personagem que você admira, isso não tem problema. Você pode continuar sendo assim confiante e tendo valores depois de tirar a fantasia e aplicar isso na sua vida. Então, o que você pode fazer no mundo real como um ser humano normal. Então, antes que continuemos, a questão que eu tinha em mente, uma das coisas que talvez não seja ressaltado ou bastante no mundo objetivista é que muitas pessoas adotam uma premissa do mundo malevolente. Eles adotam essa premissa. Então, quando você vê algo bom, o herói, você acha que isso não é possível, que não é uma opção. Vivemos num mundo cruel e que pode ser que aconteça algo bom na vida, mas você não entende por quê. E como isso é possível? Porque não existe uma boa filosofia para viver neste mundo. Então, quando você vê o herói, você sente aquela coisa boa, aquele sentimento de esperança, mas você não sabe o que fazer com isso. Eu sinto isso, é bom, mas eu não sei o que vai acontecer com a minha vida no momento seguinte. Então, eu gostaria de fazer esse comentário que talvez esse seja o problema, essa premissa metafísica. O problema é muitas vezes a filosofia ser expressa de uma forma mais catedrática e não mais simples, né, e direta, rotineiramente, do que algo que você poderia aprender na academia, esse tipo de coisa. Então, muitas pessoas consideram a filosofia como algo universitário, que não tem uso na vida real.
fora daquele local. E a filosofia na academia reflete isso, o que você disse. Focando em coisas inúteis, como dilemas de Trolley e outros absurdos. Quando a filosofia é uma ciência prática para ajudar você a se orientar no universo, que ajuda a navegar nesse universo, na vida, para você ter a melhor vida que pode ter. Então, o seu potencial. Então, é uma ciência prática. E todo mundo deveria ser capaz de aplicar, sendo parte do senso comum. Observar, integrar tudo isso. Isso é filosofia. E eu gostaria de comentar sobre essa premissa do universo malevolente. Metafisicamente falando, o universo não é bom, ele é indiferente, ele é terrível se não existirem humanos para resolverem as coisas. Essa premissa é tipo um conceito ético epistemológico. É mais sobre uma orientação sobre a sua habilidade de alcançar valores. Então, muitas pessoas acham que é impossível atingir valores, existem muitos obstáculos, e essa é a premissa do universo malevolente. E a premissa objetivista é que o homem pode escolher, ele é racional, e se você escolher assim, é provável que você consiga atingir os valores que está buscando. É possível. Então, essa é a premissa do universo benevolente. Perfeito, obrigado. Você acha que o status social de ser um artista mudou muito nos últimos 200 anos? Sim, mudou, sim. Noutra época, o artista era uma profissão nobre. Era preciso estudar muito, praticar muito para ser considerado um artista. Hoje, qualquer pessoa pode colocar artista ao lado do seu nome e afirmar que todas as pessoas considerando legítimo. Então, hoje é muito mais fácil chamar de artista, mas significa muito menos. Muito menos hoje do que era antigamente. Requer menos das pessoas. E eu gostaria de que os dias voltassem, que ser artista significava ser o mestre de uma arte, da busca de um valor. Então, como artista, eu devo buscar valores da melhor forma possível. E isso deveria acontecer em todos os níveis de produção. Então, essa é a minha ideia de arte, como uma arte séria que as pessoas deveriam perseguir com seriedade. O que você acha que foi perdido do ponto de vista técnico, por exemplo? Nós temos pintores, escultores, até músicos, compositores. Me parece que existiam mais desses no passado do que hoje. Não é? Sim, existem autores e compositores bons hoje, mas me parece que não existem tantos gigantes da arte como houve no passado. Parece que hoje muitas pessoas não têm mais aquela paixão de ficar muito tempo trabalhando numa coisa. Parece que falta paixão, não sei. Penso que seja a premissa do universo malevolente. Então, essa natureza, a perda do aspirar coisas boas, valores. Hoje, muitas pessoas estão num mundo mais cético, radical, ou talvez um pouco da influência do naturalismo,
que é só o que existe, só o que está ali na nossa frente, e falta um pouco aquela ideia do idealismo. Então, no passado, a religião oferecia arquétipos, uma grande narrativa, inspirando artistas, né? E conforme foi baixando o nível, quando a religião, a razão, o conhecimento foram tirados das pessoas, parece que as aspirações foram junto, e essa inspiração também sumiu. Então isso parece estar caindo com o tempo. Então a arte está refletindo esse ceticismo radical e niilismo que está permeando a nossa cultura. Você acha que um dos efeitos disso é a constante prática de remakes de Hollywood? Eu gostei muito do Homem-Aranha dos anos 2000, e hoje parece que sempre há novas versões dos filmes. Falta criatividade, por isso de tantas repetições e releituras? Sim, com certeza. Os estúdios preferem garantir o que deu sucesso, né, o que fez sucesso no passado. Hoje, junto com isso, com esse tipo de vácuo cultural, há muito conteúdo sendo produzido em diversas mídias. E há muitas coisas fantásticas. Há raios de luz por todos os lados. Não há mais o monopólio sobre a criação do conteúdo. Então, há vários meios, várias mídias diferentes que deram essa liberdade, novos talentos, e há muitas coisas boas aí. Muitas coisas loucas também, mas muitas coisas boas. Então há espaço, apesar do vácuo que permeia tudo praticamente, parece que há muita coisa por vir, muita coisa boa sendo feita. Sim, hoje já é muito mais barato para produzir, né? O custo de criar algo diminuiu. Então falando disso, você poderia... Eu ouvi que há uma minissérie, se não me engano, uma série de TV sobre a Revolta de Atlas, que você tem estado envolvido e desenvolvendo. Você pode falar sobre isso? Que tipo de trabalho está sendo feito nesse sentido? Então, Jackman e Schumann se reuniram e escreveram um piloto e um mini roteiro para uma série do tipo. É um dos melhores pilotos que eu já li. Eu li os melhores pilotos dos melhores shows que já saíram para a televisão. E ele é maravilhoso. Ele não é tradicional, ele reimagina personagens de uma forma contemporânea. É possível atingir não objetivistas, mas ideias essenciais estão lá, a filosofia está lá. Está lá de uma forma não didática. Há partes nos romances da Rand, por exemplo, a Revolta de Atlas, que se sentam didáticas, como se ela estivesse querendo ensinar alguma coisa. Ela está tentando criar uma filosofia, afinal, e explicar os detalhes e os elementos. Então isso pode ser um pouco tentando pregar alguma coisa, mas nesse roteiro não tem nada disso. Tem partes engraçadas, tristes, eles estão reimaginando a tecnologia. Ele vislumbra o futuro, mas, como eu posso explicar, é futurista, mas com pés no presente o suficiente para
para se tornar familiar para nós. É muito interessante. Eu penso que a forma como a história é contada vai alcançar muitas pessoas. O problema é que estão imaginando esse projeto. Peter Thiel uma vez quer fazer, por exemplo, uma produção do tipo. Nós falamos com o assistente dele, mas ele quer ter o controle e fazer algo mais tradicional. Discutimos com o pessoal do Daily Wire que querem fazer algo mais tradicional. Aí nós perderíamos a audiência, não teríamos o impacto que teríamos sobre não objetivistas. Essas são as pessoas que nós queremos atingir de uma determinada forma. E, infelizmente, o tradicionalismo não vai funcionar. Então, eu não posso falar muito, porque eu assinei um contrato de não divulgação, mas realmente temos uma grande empresa à vista, então agora essas coisas podem levar muitos anos, do estado imaginário para o estado de desenvolvimento e até publicação, realização. E grande parte de Hollywood é contra isso. Então eu mandei várias cartas e outros materiais para produtores, diversos produtores. Um dos primeiros disse, é um grande produtor, um dos maiores da televisão. E a resposta foi que, eu não vou dizer se é um homem ou uma mulher, mas a resposta foi que nós apreciamos essa reimaginação, nós fizemos um documentário contra ela, contra as ideias dela, e seria um conflito de interesse da nossa parte. Então, não queremos fazer nada apoiando as ideias dela. Então, há muita resistência em Hollywood, a Rand, e grande parte dessa resistência vem de fofocas, de coisas que as pessoas ouviram por aí e que não tem nenhum contato com a filosofia dela. Quais são as dificuldades em avançar esse projeto? É uma questão de financiamento, de ter as melhores professoras, melhores pessoas para dirigir, os atores, qual que é a dificuldade? Tudo isso, tudo isso na verdade, tudo isso é difícil, porque Rand é uma persona não grata em Hollywood, infelizmente. Os poucos atores que dizem gostar do trabalho dela não entendem muito bem a obra dela, nem mesmo conhecem a filosofia, conhecem talvez a revolta de Atlas e a Nascente, mas nunca levaram a sério a filosofia moral dela, por exemplo. Então, talvez eles se sentiriam ameaçados de adotar uma perspectiva mais clara para o público em geral. Então, há muita má informação sobre ela diariamente por fontes que não tem nenhuma reputação, mas que tem uma audiência grande. E isso influenciou muitas pessoas negativamente. Então, muitas pessoas acham que se você gosta da Rand, você odeia os pobres. Opa, desculpa, meu cachorro. Ele está tentando sentar aqui do lado. Então, eles acham que se você gosta de Rand, você não tem compaixão por ninguém. Você é um elitista, você não tem sentimentos, você não se importa com as pessoas, você quer vê-los morrer. E superar isso será uma grande batalha. Eu tento fazer isso todos os dias, a oferecer aspectos positivos, não só defendendo a Rand dessas acusações, mas provando que elas não são verdade, mas provando os pontos positivos. E por curiosidade, como está a questão dos direitos, conflitos de direitos entre
qual a palavra? Houve muito problema por causa do filme da Rand, as questões dos direitos. Os direitos estão com uma pessoa e nós temos os direitos de buscar parcerias, né, os shopping rights, que eles chamam, os direitos de tentar vender e desenvolver. Então, temos por um período de tempo e para tentar achar um local para a nossa versão. E se for contratado, então essas pessoas, o dono, né, desses direitos vai receber o retorno financeiro, né, recompensa financeira, se for fechado. Então, o John tem apoiado muito o nosso trabalho, tem oferecido um acordo muito bacana e parece continuar suportando esse processo longo de obter-os para fechar com um novo estúdio. Eu não acho que nenhum serviço atual de streaming vai fazer uma produção do tipo. Eles são todos contrários contra os valores dela. Então, servindo como advogado do diabo, os filmes de Ayn Rand foram produzidos há 10 anos. Eu não vi os filmes, só os trailers, mas você deve tê-los visto. O que você acha deles? Eu não assisti. Queriam que eu fizesse o papel de James Taggart na parte do elenco para o primeiro filme. Mas entenda que eles tiveram pouco tempo para produzir os filmes, ou eles perderiam os direitos. E isso queria dizer que, se ele não fosse gravado, o John perderia os direitos. Ele perderia os direitos, e se o filme ocorresse, ele manteria os direitos. Então, eles fizeram o que puderam, com um tempo limitado, para fazer. Então, é importante, como na crise cultural na qual estamos vivendo, não produzir algo só por produzir. Ele queria controlar todo o projeto. Mas quando você tem essa postura, é difícil de mudá-la. Então, ter um resultado tão ruim de vendas, né? O filme não foi bom em questão de números. Então, isso dificulta o nosso próprio trabalho hoje. Então, é complicado. Os filmes não eram bons, nem para objetivistas. Os filmes não conseguiram vender nem para objetivistas. A mensagem, o produto. Mas essa mensagem tem a capacidade de vender essa mensagem para todos os objetivistas. Os personagens são bons e pode ser vendido de uma forma para a juventude moderna. Então, é um elemento não essencial que devemos respeitar para alcançar mais pessoas. Pessoas que não leriam um livro, por exemplo. Então a última pergunta. Você fez o OC, Objectivist Academic Center. Você terminou, se formou como aluno. Eu estou terminando agora, nas últimas unidades do programa de 3 anos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre o programa, a influência que teve na sua vida. O programa é ótimo, porque você consegue saber o quão pouco você sabe, ele o motiva a melhorar a formulação do seu pensamento de forma mais clara, você se comunica melhor, não só verbalmente,
você aprende a escrever melhor. Eu me lembro que o Peikoff dizia que quando você está ensinando algo, você precisa escrever muito. Eu achava que não era assim. E eu achava que não ajudava a melhorar a esclarecer o seu pensamento, a torná-lo mais claro. Eu li muitos... eu escrevi muitos papers, né, muitos artigos para a formação, e isso me ajudou a ser mais claro na minha escrita. Eu tenho uma série chamada Reality Check, e espero que... E ali eu tento resumir em vídeos curtos, esclarecer um conceito bem curto, em 5 minutos. Então, é muito difícil economizar seus conceitos dessa forma. Então, se eu tenho algum sucesso nisso, e realmente é difícil, eu poderia fazer 6, 9 anos de curso. Eu estava em dois programas, né? E realmente a parte de escrita era muito complicada. Você precisava ouvir as palestras, quase 20 horas de tudo isso. Tinha que entregar coisas, eu estava viajando. Então são muitos aspectos que são desenvolvidos, mas valeu muito a pena. Você está criando novas sinapses, então você consegue aprender muito com o Ben Bayer, com Aaron Smith, com Greg Salmieri. Ele é como o Greg Salmieri é mais como um visitante, um professor visitante. Ele é ótimo, Elan Giorno. Foi maravilhoso trabalhar com essas pessoas, que são comunicadores tão bons. Você não tem como não melhorar. É como entrar num ringue com alguém que sabe boxe, e ele vai te ensinar todas as táticas e tudo mais. Você foi na última Alcon? Não? Ah, não, eu estava trabalhando. Você viu a nova plataforma do Ayn Rand University? O novo projeto que o Tal introduziu? Não, eu sei que existe um aplicativo e que é o Ayn Rand University. Então, é uma apresentação que o Tal fez, está até no YouTube, para quem quiser ver. E ali ele apresenta a visão para o futuro, né, os novos cursos que serão feitos, a nova perspectiva do OSCE, o novo modelo. Então, ele vai ter mais cursos, não só o modelo antigo, né, de 3 anos, mas você vai poder fazer curso de literatura, direitos de propriedade, patentes, cinema, Dostoiévski, enfim, existem cursos de todos os tipos. É uma visão diferente do OSCE, como nós o conhecemos. E talvez você vai conseguir voltar a fazer cursos no futuro, né? Talvez. Eu gosto disso. Eu vou tentar fazer isso. Nesse ano eu estava muito ocupado, mas eu fiz o Artful Tuesday Show no Ayn Rand Center UK com a Shoshana, e nós falamos sobre a peça St. John. Se você não leu, do John Bernard Shaw, é muito inspirador. Ayn Rand Center UK está fazendo muita coisa disso, do Harry B. Swanger. Então, é muito legal, está gerando um impacto bacana. Então, não é muito bom para ser verdade, é muito bom e é verdade. Então, não vamos confundir. Bem, eu gostaria de agradecer você por estar conosco. E também, Mark, se você tem artigos e outras coisas que escreveu que podem encaminhar para nós, e
Eu traduzo a maior parte dos cursos, mais de 1.000 artigos e vídeos ao longo dos últimos 4 anos, eu tenho traduzido. Então, se você quiser compartilhar algo conosco, nos envie por e-mail e vamos traduzir. Eu queria que o reality check fosse traduzido. Vou traduzir, sim, não se preocupe. Só me envia os links, mas me envia ali e a gente faz acontecer. Obrigado, hein?